Vamos compartilhar mais uma incrível história de uma de nossas inscritas do canal. E desta vez, embarcaremos em uma aventura no interior do Paraná, na cidade histórica de Lapa. Acompanhe como um destemido Opala Preto 73 encarou um misterioso OVNI em uma noite cheia de eventos sinistros. Era começo dos anos 80. Eu tinha cerca de 12 anos. E nossas visitas ao sítio de meus avós, na região da Lapa, Paraná, eram sempre repletas de mistério. Um lugar encantador de campo e mata, onde a luz elétrica ainda não havia chegado. Naquela noite de outono, com o céu nublado, o suspense começou a se desenrolar enquanto subíamos a sinuosa estrada de terra que nos levava do sítio à rodovia, que nos levaria à cidade de Lapa, onde morávamos. Meu pai, na época, era o orgulhoso proprietário de um Opala Preto Commodore 73, um verdadeiro clássico de 2 portas com vidros verdes de fábrica. Tivemos muitas aventuras naquele carro, como subindo a mesma estrada depois da chuva, o Opala rabiando e patinando na subida. A noite tinha algo de especial, algo que se mesclava ao suspense que estava por vir. Era dia de jogo do Vasco, e meu pai tentava sintonizar o rádio para ouvir o jogo, mas tudo o que ecoava eram chiados. Ele nervoso que não conseguia sintonizar nada, e comentou que era estranho porque justamente naquele ponto da estrada, o rádio do Opala costumava pegar perfeitamente. Enquanto subíamos a estrada, nossa atenção foi atraída por um objeto que projetava uma luz laranja no céu. Era uma esfera, maior do que a lua cheia, cerca de 3 vezes maior, e ela nos seguia. Eu observava hipnotizada pela janela traseira, e sempre que fazíamos uma curva, a esfera seguia na mesma direção, como se nos seguisse. Então, o inexplicável aconteceu. O objeto ultrapassou o Opala e surgiu diante de nós, ainda flutuando nos céus. Neste momento, minha mãe teve que descer do carro para abrir um portão. O medo começou a tomar conta de todos nós. Minha irmã pequena chorava e implorava para que minha mãe não saísse. Eu sentia medo também, mas a curiosidade de saber o que era aquele OVNI era maior, e eu olhava fascinada o objeto à nossa frente. Minha mãe, no entanto, ignorou os apelos da minha irmã dizendo para parar de chorar e que aquilo não era nada, só a lua. Ela desceu do carro e a lua laranja pairando sobre o Opala parecia observar seus movimentos. Ela abriu o portão e passamos por ele. Meu pai parou o carro aguardando ela retornar, com os olhos fixos no céu. Não consigo precisar o tempo que minha mãe demorou, mas naquele momento de tensão, parecia uma eternidade. Eu comecei a temer que ela não conseguisse voltar para o carro. Finalmente, ela entrou e continuamos pela estrada de terra. O objeto nos seguiu por mais um trecho, até que desapareceu misteriosamente no céu. Alcançamos um ponto mais alto da estrada, de onde podíamos ver toda a cidade da Lapa, que, para nossa surpresa, estava mergulhada na escuridão. Comentamos que era estranho. Sempre faltava luz, mas só em alguns lugares de cada vez. Não ficava toda a cidade no escuro. A caminho de casa, já nas ruas da cidade, confirmamos que não havia mesmo energia elétrica e a cidade toda estava em total escuridão. Ao chegarmos em casa, minha mãe comentou o encontro com aquela lua misteriosa a um vizinho que estava parado na frente de sua casa. Ela mencionou que tínhamos visto uma lua enorme, tão linda, no caminho de volta do sítio, mas que agora não dava mais para ver. O vizinho olhou para ela desconfiado e respondeu: "Que lua? Hoje é lua nova, não há lua alguma." Minha mãe optou por manter silêncio. Achou que era melhor não explicar. No dia seguinte, a eletricidade retornou, mas o suspense não nos deixou. Enquanto nos preparávamos para o almoço, outro vizinho apareceu em nossa casa. Por algum motivo que não consigo recordar, ele veio até nós. Em nossa conversa, ele revelou uma história intrigante. Na noite anterior, enquanto viajava de Curitiba para Lapa, seu carro teve uma pane inexplicável. Ele teve que parar no acostamento e, munido de uma lanterna, investigou o que estava errado sob o capô. Cerca de 15 minutos depois, voltou para o interior do carro, girou a chave e, misteriosamente, o veículo voltou a funcionar sem que ele tivesse feito qualquer reparo. O impressionante
é que ao longo do acostamento, viu vários outros carros em situação semelhante, todos voltando a funcionar mais ou menos ao mesmo tempo que o dele. Ele nos contou essa história, ainda assustado, pois nunca havia presenciado algo tão inexplicável. O que torna tudo ainda mais intrigante é que ele passava próximo à estrada do sítio, no exato momento em que nós passávamos por ela. A coincidência arrepiante aumentava o suspense em torno dos eventos daquela noite. Foi então que contamos o que vimos para ele, que ficou mais impressionado ainda. Anos depois, assisti a um documentário na TV sobre o primeiro relato de abdução do casal Barney e Betty Hill. Eles alegaram ter sido abduzidos por seres extraterrestres em uma área rural de New Hampshire, entre os dias 19 e 20 de setembro de 1961. Em seu relato, mencionaram uma estranha luz que os seguira. Após acordarem no carro, haviam perdido horas de suas vidas. Passaram por terapia de regressão, revelando que durante esse período perdido, foram abduzidos por seres estranhos e levados para dentro de uma nave, onde foram submetidos a exames médicos antes de serem devolvidos ao local de onde foram capturados. Na minha história, não houve um lapso de tempo perdido, pelo menos que eu me lembre. No entanto, ao assistir o documentário, percebi pelo relato deles que o objeto que eles viram era muito semelhante ao que vimos na estradinha rural da Lapa. Eu não vi mais esse objeto, mas outras testemunhas relataram ter visto a mesma esfera naquela estradinha do sítio em diferentes ocasiões. Importante ressaltar que não se tratava de um fogo fátuo ou mãe de ouro, algo que os habitantes de sítio, como nós, conhecem bem. Nada naquele encontro se assemelhava a isso. O que vimos? A resposta permanece um mistério. No entanto, ainda recordo vividamente daquele dia, com o destemido Opala preto desbravando a estrada de terra, seus faróis penetrando a escuridão e, de repente, a luz laranja que nos perseguia. Só sei que outros carros tiveram pane total, mas o Opala Preto 73 enfrentou o OVNI e seguiu bravamente. Talvez o único carro que conseguiu permanecer funcionando. O que você acha? Já viu algo parecido? Conhece a região da Lapa e seus mistérios? Uma luz estranha no céu pode ser facilmente explicável. Um rádio de carro que não funciona é normal. A falta de luz numa cidade do interior nos anos 80 também. Ou ainda uma pane elétrica em um automóvel. Totalmente explicável. Agora, tudo ao mesmo tempo, e ainda incluindo vários carros com pane elétrica na mesma região, e ora, já é um pouco demais. Seria tudo uma infeliz coincidência? Escreva o que você acha nos comentários, e se você já vivenciou algo assim, conte para nós. Sua história poderá virar um vídeo.